Nesta época, tinha Pelé jogando no Santos. Tínhamos grandes jogadores. Olá, me chamo Thiago. Hoje tem mais vídeo do canal do Zélio. E o tema de hoje são os anos 70. Que teve, na verdade, o último Ricardo Gomes Pedrosa, conquistado pelo Fluminense, que era um torneio equilibrado, que a equipe ganhou sem ser favorita naquela época. Pouca gente acreditava. Como vão acreditar, já que o Santos tinha Pelé, no Cruzeiro tinha Tostão? Alguém vai acreditar no Fluminense? Não. Mas aconteceu a surpresa, que no seu triangular acabou chegando, e como teve maior pontuação, acabou conquistando o último Ricardo Gomes Pedrosa, que depois de 71 já teria nomenclatura de campeonato brasileiro. Mas também em 70, muitos falam que é uma das melhores seleções, já que tinha Jair, o nosso Jairzinho, Tostão, Rivelino, Pelé, o goleiro Félix. Diziam que era a melhor seleção de todos os tempos, já que a seleção conseguiu numa final golear por 4-1 a seleção italiana. E nesta Copa teve a grande defesa de Gordon Banks, que era uma seleção qualificada inglesa, com toda a qualidade daquela seleção, ganhou só de 1-0 e conseguiu se vingar do Uruguai ganhando de 2-1. Naquela final acabou goleando, devido à sua forte equipe, que era muito qualificada. Aí já em 71, no seu tempo do Dario, que era o Dadá Maravilha, o primeiro título atleticano. E já nos anos 72 e 73, uma grande estrela chamada Ademir da Guia, com a Academia Palmeirense, ganha seus 2 brasileiros. E em 74 acaba lamentando a equipe do Cruzeiro, já que diz que até hoje aquele gol foi polêmico de 74. Falam que uma polêmica que não podemos ver, que a imagem não era tão boa, não tinha tão boa tecnologia quanto hoje. Mas até hoje contesta os cruzeirenses aquele título do Vasco, o seu primeiro título em 74. Já em 75 e 76, aparece 2 timaços, a máquina do Fluminense de um lado, o timaço da equipe do Inter, já que o Fluminense conseguiu fazer coisa incrível. Ainda tinha o Félix em 75 e começou com seus troca entre jogadores. Conseguiu montar o time com Paulo César Caju, Carlos Alberto Torres. Ainda tinha Edinho no seu time, Dirceu, Rivelino, Cafuringa, Gil. O Inter tinha nada mais que o grande goleiro Manga, Elias Figueroa, Cláudio Roberto Falcão. Tinha contratado o jogador que foi do Fluminense, que era o Lula, escurinho. Nada mais é do que um grande timaço, que poderia ser chamado de seleção. Eram os principais times do mundo. Eram Fluminense, Inter, mas também não podíamos esquecer do Bayern de Munique, que ganhou o seu Mundial em 74, que era um timaço. Numa época que valia estadual também. Que aquele time, lamentavelmente, do Fluminense ganhou só o estadual e não teve a vingança com o Inter, já que ele ganhou de 2-0 em 75. Já em 76, o time vinha ganhando todos os jogos, vinha fazendo uma grande campanha, até que ocorreu aquela chuva. Mesmo assim, a equipe conseguiu marcar o seu primeiro gol, 1-0 no Maracanã. No Maracanã, que tinham muitos corintianos que vieram. Pareciam que eles estavam acreditando, já que foi um Maracanã meio dividido, Corinthians e Fluminense, que o pessoal fala que foi a chamada invasão. Com 1-0, parecia que a torcida do Corinthians falou: vai empatar o jogo. E com aquela terrível chuva aconteceu o pior para os tricolores. A equipe do Corinthians acabou empatando. Aí foi para os pênaltis. Que apesar de aparentemente ter mais categoria,
Com os pênaltis você pode ter tranquilidade, calma, e às vezes um time menos técnico pode conseguir a sua vitória. Foi o que aconteceu com o Corinthians. Mas foi enfrentar o timaço da equipe do Internacional, não conseguiu ser páreo e perdeu seu título para aquele grande time. E em 77, um dos vários vícios do Atlético Mineiro aconteceu naquela época, que perdeu para o São Paulo. Essa foi a decisão dos pênaltis, que a equipe São Paulina comemorou. Já no ano de 78, nada mais do que ocorreu que foi o primeiro time do interior ganhando seu brasileiro, que foi a equipe do Guarani, que tinha Zenon e estava revelando Careca para o futebol, que depois seria campeão em 86 pelo São Paulo. Nesta época, só tínhamos grandes jogadores no Brasil, tanto revelando quanto as estrelas, já que Rivelino foi um grande astro, que jogou dos anos 60 no Corinthians e acabou em 75 indo para o Fluminense. E foi para o futebol árabe depois, que foi um grande craque da época, que temos que lembrar dos anos 70. Naquela época que o pessoal dizia, como é agradável ver nossos jogos. Só temos timaço nessa época. Estádio sempre lotado. Numa época que todo mundo queria 100 mil pessoas num clássico. Até os times pequenos, quando tinham enfrentado grande, tinham um bom público, já que o estadual tinha grande valor. Não só no Rio, como em vários estados. Que eram equipes fortes das equipes pequenas, que revelavam ainda jogadores para os times grandes. Nesta época, também apareceram jogadores, que a equipe do Flamengo ganhou em 78 seu título, que iria se consolidar em 79, ganhando seu estadual. Em 80 virou aquele timaço, mas estamos falando dos anos 70, uma das melhores épocas do nosso futebol. E seremos lembrados nos anos 70, o ano dos grandes jogadores atuando no Brasil. Curtiu meus vídeos? Aí você aperta o dedo para cima, se inscreve no canal, comente embaixo, compartilhe este vídeo. Até os próximos vídeos.